tema dessa noite: nenhuma igreja é perfeita. E daí? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos de número 1 até o de número 11. Mesmo sentados, prestem atenção. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Abaixa a cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Vou pedir a nossa irmã Vilma que faça uma oração a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estar na tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai. Que você esteja falando, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Pai. Usa o teu servo pastor, Senhor Deus, que venha falar inspirado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, nossas vidas em teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. E daí? É a resposta de alguns diante dessa máxima. Tem novidade acerca disso. Mas, meus irmãos, eu digo a vocês que é muito importante repetir essa máxima. Nenhuma igreja é perfeita. Não há aqui na terra igreja perfeita. E isso eu falo baseado na mesma experiência de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Essa experiência que nós temos de membros de igreja. E de vermos, irmãos, que quando passam por algum problema na igreja, têm em comum a mesma atitude: parar de vir à igreja, ou até mesmo mudar de igreja. Então nós temos isso. Diante da certeza de que não há igreja perfeita, e esta aqui não é uma igreja perfeita, alguns, num determinado momento de maior atropelo, de maior dificuldade da caminhada, se afastam, param de vir ao templo. Então isso não é coisa de A ou B. Isso acontece com muitos irmãos e irmãs. De repente você já passou por essa situação. É como se houvesse uma igreja melhor, se houvesse uma igreja perfeita. Não, aqui não dá para mim. Eu procuro uma igreja melhor, eu procuro uma igreja perfeita.
alguns entusiastas, altruístas, aquele povo que é para cima, gente animada, acredita que houve uma dessas igrejas na terra. E não só isso, acreditam que Deus foi injusto com eles. Eles nasceram na época errada. Eles tinham que ter nascido na época daquela igreja perfeita. Porque tem gente que se acha perfeito. Tem crente que se acha sem mácula. Tem crente que acredita que ele merecia uma igreja melhor. Então muita gente boa, gente crente, como eu e você mesmo, cita a igreja primitiva, a conhecida igreja de Jerusalém, nos seus primeiros dias. Aquela era uma igreja boa, né, presbítero Jefferson? Lá eram 11 pastores, e todos eles eram apóstolos de Jesus. Lá tinha apóstolo mesmo. Esses apóstolos que por aí, tudo picareta, tudo mentiroso. Porque para ser apóstolo tem que ter convivido com Jesus. E o máximo, eles não têm nem 100 anos de idade, então não pode ser apóstolo. Não existe isso. Ali não. Uma igreja que os pastores eram apóstolos. Mas irmãos, irmãs, que ilusão! Não existe igreja perfeita. Nem a igreja dos apóstolos, lá de Jesus, tá? Lá de Jerusalém. Essa dos apóstolos de hoje, esquece. Então não existe igreja perfeita. Quando nós olhamos para as Escrituras mais atentamente, olhando para esse texto aqui, Dâmaris, nós vemos coisas intrigantes acerca dessa igreja. Voltando aqui no capítulo anterior, para nós entendermos a motivação deste casal, nós temos que olhar um pouquinho do capítulo anterior, que trata daquela comunidade. No versículo 32 está escrito, no capítulo 4, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, todos aqueles que creram, eles pensavam e sentiam da mesma maneira. Ninguém dizia que alguma coisa pertencia a si, mas tudo pertencia aos outros. Então eles compartilhavam tudo que eles tinham. Irmãos, que coisa bonita, que coisa bacana. É esse o contexto da igreja que nós estamos lendo a história aqui essa noite. Mas mesmo essa igreja, com esse contexto tão bonito, tinha um casal chamado Ananias e Safira. O texto primeiro e segundo que nós lemos aqui no capítulo 5, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O texto está mostrando para nós, Silane, que eles estavam no contexto daquela igreja generosa, de gente que vendiam as suas propriedades, os seus bens, e repartiam uns com os outros. Mas, irmãos, a grande questão é, qual era a real motivação por trás da atitude daquele casal? Sabe por quê? Porque nós nunca podemos esquecer do ensino das Escrituras que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus. Não era a glória de Deus que motivava aquele casal, mas era a sua própria glorificação. Eles queriam, dona Marta, ser reconhecidos pelas suas obras. Então, meus irmãos e irmãs, nada façamos para a nossa própria glória, nada façamos para sermos reconhecidos. Antes, façamos nossas as palavras do grande homem de Deus, o profeta João Batista: convém que Cristo cresça e que eu diminua. O nome desse casal tem muito sentido, tem muito significado, muito peso, mas eles não fazem com que haja sentido do nome com a vida que eles estavam vivendo. O nome de Ananias é
o Senhor é gracioso. E o nome de Safira, que aparece uma única vez, significa formosa. Como seu marido Ananias, Safira possuía um nome de origem aramaica. Eles de fato pertenciam à comunidade, à igreja primitiva, aquela comunidade cristã de Jerusalém. Esse casal resolveu vender um campo, levar o dinheiro aos apóstolos, mas a oferta que eles estavam apresentando aos apóstolos, ela não correspondia ao valor total recebido pela venda da propriedade. Furtivamente, eles retiveram parte do dinheiro. Meus irmãos, Ananias e Safira estavam roubando de Deus para glorificarem a si mesmos. Olha que coisa sem noção, Marília. Ananias, o Senhor é gracioso, mas ele agiu de forma graciosa. Safira, formosa, teve beleza na atitude desse casal. E aí, meus irmãos, nós precisamos fazer algumas considerações para a nossa própria vida. Tem sido graciosa a caminhada, a nossa caminhada cristã? Há beleza nas nossas atitudes com Deus? Há beleza nas nossas atitudes com os nossos irmãos? Há beleza nas nossas atitudes com o próximo, aqui na nossa sociedade, aqui no Caparaó? Então, a triste história de Ananias e Safira, ela se desdobra da seguinte maneira: primeiro, o desejo de ser reconhecido; segundo, a descoberta; terceiro, a disciplina. Então, todos aqueles que desejam ser reconhecidos, vai ser descoberta a atitude maligna dos seus corações, e vão ser disciplinados por causa disso, porque Deus não divide a glória dele, nunca dividiu, e nunca vai dividir com quem quer que seja. Então, meus irmãos e irmãs, mesmo numa boa igreja como a de Jerusalém, em que os 11 pastores eram apóstolos de Jesus, mesmo numa boa igreja, o pecado pode se manifestar. Sabe por quê? Porque o pecado nasce no coração. Então, nessa igreja aqui, você é um bom crente, uma boa crente, bom servo de Deus, boa serva de Deus, a pessoa digna aqui da sociedade do Caparaó. Mas o pecado pode se manifestar porque ele nasce no coração. Olha o versículo 2: mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Algumas coisas têm que chamar a nossa atenção aqui. Às vezes a tradução do texto, ela é muito cuidadosa, né? Ela é muito responsável, mas às vezes ela não condiz tanto com o termo original. A palavra reter, eu e você sabemos o fundo que significa, mas é uma forma bonita de falar que eles roubaram. O Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega na versão chamada Septuaginta, por causa daqueles judeus que não nasceram em Israel, não sabiam falar a língua hebraica. Então o Antigo Testamento foi traduzido no grego. Ali no Antigo Testamento tem uma história que você conhece muito bem. Você lembra de um personagem chamado Acã? Homem de Deus, valoroso, bom exemplo? Não, né? Não foi um bom exemplo. Ali na história de Acã, nós encontramos essa palavra na sua forma original. E também Paulo, quando escreveu para Tito, no capítulo 2, ele vai usar a mesma palavra, mas não esse bonito reteve. Ele vai usar a palavra original da língua grega, e ali quando Paulo usa, ele faz referência aos escravos que roubavam dos seus mestres. Então reter é coisa pesada. Na história de Acã, está lá em Josué capítulo 6, capítulo 7, se quiser acompanhar, você pode acompanhar, senão mantenha-se atento aqui ao texto capítulo 5,
e em casa você lê novamente o texto com mais atenção. Ali em Josué 6, o povo tinha obtido uma vitória maravilhosa, a maior batalha da história militar, uma fortaleza inexpugnável, Jericó, foi destruída pela poderosa mão de Deus. No capítulo 7, uma derrota terrível, o mesmo povo, o mesmo exército, Israel, para uma cidade muito menor. A Bíblia diz que 36 homens foram mortos em batalha. A única batalha de Josué que é registrado o número de judeus mortos em combate, 36 foram mortos em combate numa cidadezinha muito pequena. O que significa isso, gente? O Pedro significa que a vitória de ontem pode não ser a mesma de hoje. Que ontem eu posso ter tido uma grande vitória e hoje eu posso experimentar uma derrota assustadora. A Bíblia diz para que aqueles que cuidam estar em pé, é preciso que tenham cuidado para não cair. Então, se você cuida e está em pé, cuidado para você não cair. É preciso, irmãos, que nós estejamos atentos. O diabo é o nosso inimigo. Ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Então, vigiar sem cessar. Esse, Thelma, é o grande conselho das Escrituras. Para que a vitória de ontem, a derrota de hoje não me assuste. Mas ontem eu tive uma grande vitória e hoje estou passando por uma terrível derrota. A alegria da vitória que eles haviam obtido foi substituída pela tristeza da derrota. E o que causou a mudança no cenário? Depois de uma vitória, uma muralha inexpugnável, agora uma derrota perante uma cidade pequena. A desobediência de um só homem. Então, meus irmãos, nós somos igreja, corpo do Senhor. Jesus é a cabeça. Nós somos membros desse corpo. A desobediência de um pode ser a derrota de todos. Você pode pensar nisso, não é por tudo. A desobediência de um. Cecília, Aida, olha só, Nivalda. A desobediência de um pode ser a derrota de todos. Deus tem abençoado bastante a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pelo cuidado dele. Mas todos nós temos um compromisso com essa igreja. Todos nós precisamos estar vigiando, porque um só é capaz de conduzir todo o povo à derrota. No capítulo 7 de Josué, começa com a palavra prevaricar. Eles prevaricaram, ou seja, eles não cumpriram uma ordem. O texto fala: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou das coisas condenadas. Acã prevaricou. Ele não ouviu as ordens de Deus, ou melhor, ele ouviu as ordens, só que ele não quis obedecer as ordens. Ele ouviu as ordens junto de todos os outros israelitas, mas ao entrar na cidade, ele cobiçou, ele viu algo, ele tomou para si, e mais tarde ele vai confessar, porque ele foi confrontado. E não é assim que acontece comigo com você? Somente se nós somos confrontados que nós confessamos o pecado. Senão nós vamos escondendo o pecado. Então, quando confrontado por Josué, ele disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Estão escondidos. Por que estavam escondidos? Porque era algo que ele havia feito errado. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos escondemos de Deus. E foi por este pecado que o juízo de Deus veio sobre todo o povo na batalha de Ai. O nome é até sugestivo para a nossa tradução. Foi um grande Ai. Foi uma grande derrota para aquele povo. Então, o povo de Israel, ele entendeu uma coisa, Tayane. Ele entendeu que Deus leva a sério o pecado. Meus irmãos,
O pecado é a verdadeira causa da derrota na minha vida e na sua vida. O pecado é a verdadeira causa da derrota do povo de Deus. Então, do mesmo modo, Ananias e Safira se assemelharam a Acã. Eles estavam roubando a Deus. O que eles fizeram de grave? Eles tinham o direito de vender ou não seus bens. Olha o versículo 4, quando Pedro confronta, conservando que o seu terreno, porventura não seria teu, vendido não estaria em teu poder. Então, ele não era obrigado a vender coisa alguma. Quando você lê dessa igreja maravilhosa, que fique bem entendido, ninguém era obrigado a vender as propriedades e bens. Eles faziam isso porque eles viviam como uma unidade, como um corpo. E eles aguardavam sinceramente Jesus para aqueles dias, de uma forma que nós não aguardamos nos dias de hoje. Então, Ananias e Safira, eles tinham liberdade de dar uma parte, de dar o dinheiro todo, de não dar coisa alguma, era deles. Agora, eles não tinham o direito de mentir, de entregar uma parte para aparecerem perante a igreja. Ao término do capítulo 4, um dos membros daquela igreja, ele traz para si uma certa proeminência, um certo destaque, mas ele não fez isso intencionalmente. O versículo de número 36 do capítulo 4 diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, você conhece, né? Porque o Barnabé é famoso. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aquilo trouxe sobre a igreja um impacto muito grande. As pessoas adoraram a Deus, e alguns acabaram por exaltar, elogiar a atitude de Barnabé, que não dava nem aí para louvor de ninguém. Ele sentiu o desejo e fez. No entanto, o casal da nossa história, que está naquele contexto, que está naquela igreja, conversam entre si, e eles também querem receber um mimo da igreja, um agrado, um elogio dos irmãos, e eles propõem então vender o terreno. Mas vamos guardar a parte para nós aqui. Gente, que burrice que eles fizeram. Eles estragaram a vida deles com aquela mentira. Não há espaço para mentira, não há espaço para ganância, não há espaço para vaidade na vida de um crente. O diabo é o pai dessas coisas, declaradamente o pai da mentira, mas também é o pai da ganância e o pai de toda e qualquer tipo de vaidade. Então, maneira disso, o pecado começa no coração. Então, os pecados da ganância, da vaidade, tomaram conta daquele casal, Ananias e Safira. Ninguém tinha exigido nada deles. Do coração procedem coisas boas e coisas más. A Bíblia diz isso. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, você conhece. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E Tiago, no capítulo 4, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, meus irmãos e irmãs, diante de tudo isso, vale um conselho do sábio Salomão. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, Paulo, guarda o seu coração. Doutor Cristian, guarda o seu coração. Úrsula, guarda o seu coração. Sheila, guarda o seu coração. Meus irmãos, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida e não da morte. Não deveria ser. Dele procedem as fontes da vida. Do coração de Barnabé procedeu o bem. Do coração de Ananias e Safira procedeu o mal. Eles não estavam buscando Maria, eles estavam buscando a glória de Deus. Eles estavam buscando a glória dos homens. Então fica para
para nós o conselho do salmista quando diz: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho reto. Próximo domingo é a última Santa Ceia do ano. Nós precisamos fazer essa oração do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto. Então, se nós andamos vacilando na caminhada cristã, pecando descaradamente e comendo do pão e bebendo do cálice como se fosse coisa de menor importância, essa semana, que é uma semana de oração, é semana para nós refletirmos acerca daquilo que tem procedido do nosso coração. Meus irmãos, mesmo uma boa igreja, como a igreja de Jerusalém, o pecado pode se manifestar, sabe por quê? Porque o pecado tem um estimulador, tem um motivador por trás dele: Satanás, o adversário, diabo, caluniador, o inimigo de nossas almas. A Bíblia diz, você sabe, que todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que não tem um justo sequer. Mas quem peca? Orlando, quem peca? É o homem ou o diabo? Quem peca é o homem, não é o diabo. Tem gente colocando a culpa do pecado na conta do diabo. Aí a pessoa fala assim: não, isso foi um espírito de mentira. Não, a pessoa mentiu, coitada. Foi um espírito de mentira, um demônio de mentira que conduziu aquela pessoa a mentira. Não, roubou. Aquilo foi um espírito de roubo. Não, foi um espírito de prostituição. Foi um espírito de adultério. Aquilo foi o espírito das drogas. Ou seja, você joga a culpa no diabo. Então você se apresenta como vítima do diabo. É o espírito de mentira, é o espírito do roubo, é o espírito do adultério, é o espírito da infidelidade, e por aí afora vai. São muitos os demônios. Então você pode colocar o espírito que você quiser na sua conta ou na conta do diabo. Foi no diabo que Pedro colocou a culpa do pecado? Deus vai colocar em nós essa culpa. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Quem mentiu? Foi Satanás ou foi Ananias? Foi Ananias. Satanás encheu o coração dele. Pedro está declarando que ele foi influenciado por Satanás, o inimigo de Cristo, o inimigo da igreja. A palavra, a expressão traduzida encheu o coração, ela traz a ideia de te levou a ter essa ousadia. Então o que Pedro estava falando é o seguinte: Ananias, por que Satanás te deu essa ousadia para você mentir ao Espírito Santo? Meus irmãos, se o inimigo de nossas almas não pode derrotar a igreja com ataques externos, ele poderá fazê-lo com ataques internos. Vai atacar a igreja internamente. Então, o maligno sabe, Gabriel, ele sabe como mentir, ele sabe como influenciar, ele sabe como os seus dados inflamados têm o poder de afetar as mentes e os corações dos crentes, os membros da igreja, até mesmo cristãos genuínos. Então as palavras de Pedro, elas deixam muito claro que Ananias e Safira, eles mentiram contra o Espírito Santo, conservando. Porventura não seria teu? E mentindo não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então Ananias, ele imaginou que ele podia enganar os 11 pastores da igreja, os 11 apóstolos, e a igreja toda. Mas na verdade ele estava tentando enganar a Deus. E ninguém pode enganar a Deus. Antes que a palavra chegue à boca, Deus já a conhece por inteiro. Então Ananias e Safira se uniram para enganar a igreja, para enganar o Senhor da igreja. Meus irmãos, o que deveria fazer todo casal? Todo casal deveria se reunir para amar a Deus, para amar a igreja, para amar os irmãos, para cuidar dos irmãos. Então eu tenho que ter cuidado com o meu coração. Você tem
Sabe por quê, o dona Eliana Taran? Satanás só precisa de uma coisa: o seu coração. Satanás só precisa do meu coração, do seu coração, para que ele possa nos influenciar. Então, ao invés de colocar a culpa no diabo, entenda: é você que está oferecendo as armas para ele te atacar com as tentações. Então, meus irmãos e irmãs, nós vimos que uma boa igreja, mesmo uma boa igreja, o pecado pode se manifestar. Então nós precisamos cuidar, vigiar. Sabe por quê? O pecado traz seríssimas consequências. O texto fala: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Então qual foi a resposta de Deus para a mentira de Ananias e Safira? Quando Ananias ouviu a advertência de Pedro, ele caiu e expirou, morreu. E Pedro escreve mais tarde, lá na sua primeira epístola: o julgamento começa pela casa de Deus. Se Deus não poupou nem os anjos que caíram, Deus não vai poupar a nós, os crentes que aqui estamos. Então nós temos um caso de julgamento divino com efeito imediato. Um julgamento semelhante àquele que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, sobre os filhos de Arão. E ali aconteceu um temor muito grande que veio sobre toda a nação. Meus irmãos, os crentes que testemunharam a morte de Ananias, eles ficaram cheios de espanto. Todos entenderam que Deus exerce vingança sobre os enganadores. O texto fala: levantando-se os moços. Por que os moços? Né? Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Gente, não teve um culto, não teve um ofício fúnebre, não teve um rito de sepultamento cristão. Se o Barnabé tivesse morrido naqueles dias, teria tido um culto a Deus, um rito bonito de sepultamento cristão, servo do Senhor. Mas ali no caso de Ananias não aconteceu nada disso. De acordo com o costume, eles não abriam buraco no chão para enterrar. Então, aquela história de batizar as águas, mergulhar as águas, voltar que sepultou Jesus, está meio confuso isso aí. Ele foi colocado dentro de uma caverna, um lugar que foi fechado, ele não foi colocado sepultado debaixo, 7 palmos debaixo da terra. Isso não aconteceu. Então esses exemplos são meio confusos, né? Mas deixa isso para outra ocasião, né? Então, de acordo com o costume, eles não enterraram, não abriram um buraco, mas numa caverna, um buraco, na rocha. E ali então eles colocavam uma pedra, ou então cobriam com muitas pedras. E para cobrir com muitas pedras, quem é melhor para fazer isso? Os anciãos, que eram muito respeitados, ou os jovens, né, que tinha mais vigor, que eram mais fortes? Por isso que os moços foram chamados. Tem uma caverna lá, tem um buraco nela, vai lá e sepulta esse infeliz lá e enche de pedra para tapar aquele lugar, para ninguém ter acesso ali. Então os moços é uma escolha natural, porque aquela tarefa, Kézia, ela exigia esforço físico. Quase 3 horas depois vem a mulher de Ananias, não sabe nada que aconteceu. Então ela se apresenta ali e Pedro se dirige a ela e pergunta: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Pedro passou a interrogar aquela mulher, e Pedro ele vai direto à situação. Ele não fala para ela nada acontecer, a coisa é séria. Ele não quer que ela tenha tempo de ficar planejando nada. Então ela já chega ali, Pedro já a confronta ali: vendeste portanto? Ela fala: sim, portanto. Aqui no versículo de número 8, ela respondeu: sim, portanto. Aí no versículo 9, tornou-lhe Pedro: porque entraste na cômoda para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então, a resposta dela mostra o quanto ela estava envolvida na mentira desde o início. Então, Safira, ela selou a própria condenação. Aí Pedro faz a pergunta: por quê? Por que você entrou em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés que sepultaram o teu marido. O que significa isso, gente?
Sabe que tinha uma cortina, aquela porta ali, e ela viu os pés? O que aconteceu? Ela ouviu os passos. Os jovens que levaram o marido morto, agora estavam chegando. Ela ouviu os passos. Eis aí a porta aos pés. Esses passos, estão ouvindo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Eram os passos dos jovens que voltavam daquele sepultamento, que foram ouvidos ali na porta. E Pedro completa dizendo: também te levarão para fora. E no mesmo instante, ela cai aos pés de Pedro e expira, morre. Então aqueles moços já encontram morta, e eles a levam, e eles a sepultam junto ao marido. Mais uma vez, o julgamento imediato de Deus, a obra de Deus sobre o pecado, a repetição quase idêntica da morte do marido, mostra a imparcialidade de Deus, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram notícia desses acontecimentos. Então, meus irmãos, como resultado da disciplina deste casal, os crentes e os não crentes que ouviram ficaram com muito medo. E o texto fala então que houve grande temor sobre toda a igreja, e houve unidade sobre a igreja. O resultado desse medo é que a unidade da igreja foi restaurada. A igreja era caracterizada pela unidade. Ananias e Safira, eles apresentaram desunião. Então Deus disciplina o casal e a igreja volta a ser unida. Havia honestidade, havia pureza, havia santidade, havia temor, havia unidade. Ananias e Safira comprometeram tudo isso com a sua mentira. Meus irmãos, a morte de Ananias e Safira é um pequeno vislumbre, um presságio do destino que aguarda quem desafia Deus. Será que nós temos desafiado a Deus? Eu penso que nós precisamos pensar com muito cuidado acerca disso, por causa da pergunta que Pedro faz para Ananias e Pedro faz também para Safira. Qual é a pergunta que ele faz? Por quê? Só isso aí. Por quê? Então, meus irmãos, por que nós temos insistido nos pecados? Por que nós temos insistido em pecar? Em pecar de que maneira? Com maus pensamentos. Com os maus pensamentos, a Bíblia nos apresenta uma solução. Paulo fala aos Filipenses: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meus irmãos, quanto aos maus pensamentos, eu preciso me ocupar da palavra de Deus, porque nela eu vou achar pureza, eu vou achar amabilidade, eu vou achar virtude, eu vou achar louvor, eu vou achar tudo aquilo que satisfaz. Por quê? Por que nós insistimos no pecado? Nas más conversações. A Bíblia fala que nenhuma palavra torpe deve sair de nossa boca, mas somente aquilo que é para a glória de Deus. E tanto crente falando tanta coisa que assusta a gente. Um palavreado tão estranho, tão fora do normal para quem serve a Jesus. Por quê? Por que insistir no pecado, nas más ações, de prejudicar o irmão na fé, ou de prejudicar o próximo? O que a Bíblia ensina para a gente? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E também fala que nós devemos amar uns aos outros. Então, meus irmãos, esse que é o último domingo do mês de novembro, vamos ter cuidado com o pecado em qualquer uma de suas formas. Ele pode ser uma mentira, ele pode ser adultério, ele pode ser roubo, de qualquer forma. Pecado é pecado. O pecado de um traz ruína, traz desgraça para todo mundo. Não vamos dar espaço para o pecado crescer em nosso coração. Assim como Ananias e Safira deram oportunidade, assim como Acã deu oportunidade, assim como Davi num belo dia resolveu dar oportunidade para o pecado. Todos eles
passaram por dura provação. Acã, Ananias e Safira morreram. Davi sofreu terrivelmente e compôs um texto maravilhoso sobre a necessidade de confessar o pecado a Deus. Que Deus cuide de mim e de você. Não há aqui na igreja presbiteriana de Caparaó uma igreja perfeita. Aqui eu posso ser chateado a qualquer momento por qualquer um de vocês. E vocês podem ser chateados por mim a qualquer momento. Pelas coisas mais tolas, mais bobas. E pelas verdades mais duras também. Mas nós temos que abaixar a cabeça e submeter a Deus. Eu não entrei na igreja de Cristo por causa de A, B ou C. Eu entrei por causa de Cristo. Nunca. Adversidade alguma na igreja me fez entender que o lado de fora era melhor que o lado de dentro. Nunca. Adversidade nenhuma que eu passei pela igreja me fez entender, vou ficar sentado no banco uma temporada, vou dar um descanso. Nunca. Então cuidado com o seu coração. O diabo só precisa do que está passando na sua mente e no seu coração nesse momento, para arruinar a sua vida. Ao invés de ser bênção e terminar o ano bem, você pode terminar o ano já na expectativa de um ano arruinado. Não jogue essa conta no diabo. Está diante de você essa noite essa possibilidade de você atender o seu coração para o bem ou de você atender o seu coração para o mal. Você é servo de Jesus. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, é livre agência. Se você quer fazer coisas que desagradam a Deus, não perde salvação não, mas faz sofrer demais. Você vai ver gente prosperando e você ficando para trás. Você vai ver gente trabalhando e você sentado em banco. Então abre os seus olhos. Pensa muito bem na sua caminhada. Domingo que vem é a Santa Ceia. Vem para cá com uma disposição, com entendimento. Essa igreja não é perfeita não. O pastor César não é nenhum daqueles apóstolos. E eles não eram tão bons quanto vocês pensam também não. Eles eram tão complicados quanto eu e quanto você é também. Mas pense, meça todas essas coisas e tenha disposição para terminar o ano com os olhos voltados para 2024, pensando o seguinte: o que eu posso fazer melhor do que eu fiz esse ano? Que eu vou ficar do lado de fora da igreja, que eu vou para outra igreja, ou que eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer melhor para o ano de 2024? Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra. Nós não temos igrejas perfeitas aqui na terra, e todos nós sabemos isso. Por que, ó Deus, que nós somos tão tolos assim? Nós sabemos que a nossa igreja não é perfeita. Só a igreja da glória, a igreja triunfante será perfeita. A igreja que milita aqui é cheia de problemas, porque todos nós somos muito complicados e pecadores, remidos por Cristo, mas pecadores e maus. Por que, ó Deus bendito, que nós deixamos que coisas tão pequenas nos afastem desse lugar? Ou, quando não nos afastam desse lugar, nos afastam do Senhor e do trabalho do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós queremos ser o José Barnabé. Nós não queremos ser Ananias ou Safira. Opera, ó Deus, as Tuas maravilhas. Aplica essa palavra em nós. Assim oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém.